Lição número 199. Eu não sou um corpo, eu sou livre. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo, firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. Se isso fosse a verdade, a mente seria de fato vulnerável. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada sob todas as formas. Está além das leis do tempo e do espaço, desligada de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. E quem pode ter medo se vive na inocência e apenas ama? É essencial para o teu progresso nesse curso que aceites a ideia de hoje e a valorizes muito. Não te preocupe se, para o ego, ela for bastante insana. O ego dá valor ao corpo porque vive dentro dele, unido à casa que construiu. O corpo faz parte da ilusão que protegeu o ego, não deixando que ele se achasse ele próprio ilusório. É aqui que ele se esconde e é aqui que é possível vê-lo tal como é. Declara a tua inocência e tu és livre. O corpo desaparece porque não precisas dele, a não ser para a necessidade que o Espírito Santo vê para ele. Nesse sentido, o corpo parecerá uma forma útil àquilo que a mente precisa fazer. Torna-se, assim, um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. Acalenta a ideia deste dia e pratica-a hoje e todos os dias. Torna-a parte de todos os teus períodos de prática. Não há pensamento que não ganhe com isso mais poder para ajudar o mundo e mais dádivas para ti também. Nós damos voz ao chamado da liberdade em todo o mundo com essa ideia. E tu queres te isentar da aceitação das dádivas que dás? O Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acharam o que buscavam. Agora, o propósito do corpo fica claro. Ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma meta não dividida. Em resposta à mente sem conflitos ou equívocos, que tem apenas o pensamento da liberdade como sua meta, o corpo serve e serve bem ao propósito da mente. Sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade que a mente no interior do Espírito Santo busca. Sê livre hoje e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Sê livre de modo que o Espírito Santo possa fazer uso do teu escape do cativeiro para pôr em liberdade muitos que se percebem presos, impotentes e com medo. Deixa que, através de ti, o amor substitua os seus medos. Aceita a salvação agora e dá à tua mente aquele que chama por ti para que faças a ele essa dádiva, pois ele quer te dar a liberdade perfeita, a alegria perfeita e a esperança que encontra a sua realização plena em Deus. Tu és o Filho de Deus. Na imortalidade, vives para sempre. Não queres voltar a tua mente para isso? Nesse caso, pratica bem o pensamento que o Espírito Santo te dá para o dia de hoje.
Nele, os teus irmãos estão liberados contigo. O mundo é abençoado junto contigo. O Filho de Deus não chorará mais, e o céu agradece pela alegria maior que a tua prática traz, até mesmo a ele. E o próprio Deus estende o seu amor e felicidade a cada vez que disseres: Eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. Ele começa esse texto falando: a liberdade tem que ser impossível dentro de um corpo. Eu até já vi gente negando isso, dizendo que sim, que é possível ter liberdade no corpo. E não tem, o corpo é dependente, depende de um monte de coisas, né? Depende de comida, de bebida, água, depende de agasalho, de proteção, de cuidados e tem todo o resto também. A questão é que precisamos partir do que Jesus está falando. Ele está afirmando sobre a nossa realidade quando diz: Eu não sou um corpo, eu sou livre. Isso é assim. Mesmo que você não tenha aceitado essa ideia como sendo verdadeira, isso é assim. O Filho de Deus, que é a criação de Deus, que é a extensão de Deus, a totalidade, é livre. É o que sempre foi, é imutável. O nosso ser é imutável. É impossível ter se tornado um corpo. É impossível estar aprisionado dentro de um corpo. Aí você pode dizer, mas então o que é isso que eu estou vendo, que eu estou percebendo? O que é esse mundo? O que é esse corpo? E por que que eu pareço ser este corpo, estar neste corpo? E é aqui que precisamos manter o discernimento, discernir a vida, a totalidade, a verdade, a eternidade do mundo, do corpo, da ilusão, do temporal. Isso que parece ser nós, que é o corpo, que parece ser a existência, que é o mundo, são pensamentos, é a imaginação da consciência. Parece ser real, só parece ser verdadeiro, você parece estar neste corpo e ser este corpo devido ao foco da consciência na imagem, nessa imagem, na imaginação. Consciência é estar ciente. E quando está ciente, parece ser a realidade, mesmo que não seja. Consciência é a experiência. Quando experiencia, ela se torna a própria experiência, mesmo que não seja real. Então a consciência é consciência do quê? É consciência da ideia que Cristo teve separado de Deus. Ou seja, a consciência é consciência de separação. Então ela experimenta a separação. Ela tem a sensação de ser separada. E como que isso acontece? É como se a ideia tida separada fosse se multiplicando, se multiplicando e se multiplicando. E a consciência vai se tornando ciente e experienciando ser cada ideia, cada pensamento. Porque é isso que a consciência faz. É como se ela gerasse vida naquela ideia. É como se ela desse vida ao pensamento. E isso acontece através do quê? Através do foco. Ela dá foco, ela se une, ela se identifica, ela se torna. É por isso que você parece ser o corpo, por causa do foco da consciência, por causa da identificação com o pensamento de separação. Esse foco, essa identificação com o corpo, com o personagem, só acontece devido ao medo que já estava na consciência. Então, lembra que Cristo, né, teve a ideia, Deus, ele não deu significado a essa ideia, mas essa ideia teve um efeito, que foi o pensamento de separação, o ego. E o que é isso? O que é o pensamento de separação? O que é esse ego?
É uma consciência de ser separado da totalidade, da vida de Deus, é um senso de ser separado. Só que veja que, como a ideia não teve significado e ela é a causa do efeito que é o ego, o efeito, né, essa consciência de ser separado, automaticamente também não teve significado, ou seja, ele não tem realidade. No entanto, essa consciência de separação, por imaginar ser separado, por experienciar este estado de separação, ela sente medo de Deus, sente medo da totalidade, sente medo de algo que é maior do que ela. E por causa deste medo é que ela faz as imagens. E tudo isso é na mente, ela se torna uma mente separada da mente certa, né? E nessa mente é que acontecem as imagens, o mundo, os personagens. Acontece também as sensações, a culpa, o medo, a punição, a dor, o sofrimento. Tudo nessa mente que não tem nenhum significado, que não tem realidade, que é só uma percepção errada, uma mentalidade errada, que é literalmente só uma consciência de ilusões, de algo que não aconteceu, de algo que não existe na realidade. Por isso que literalmente é uma consciência de ilusões. Nós aqui, eu digo esse personagem aqui, as pessoas, nós somos o quê? Somos a imaginação dessa consciência, onde ela fez e tem as imagens para ela. Ela parece dar vida às imagens, só que não é vida, porque a vida é de Deus. Deus é a fonte da vida, né? A vida é Deus. Isso que ela dá é foco, é apenas foco, é identificação, é apenas crença. E esse foco é devido ao medo. É como se ela quisesse se esconder nas imagens, se proteger nas imagens. Até que uma hora, né, esse corpo, essa imagem deixa de servir, não serve mais, a imagem deixa de ser útil para ela e ela solta essa imagem, ela tira o foco da imagem e então ela faz uma outra imagem para continuar fugindo desse medo que está nela mesma. Então, isso é tudo na mente errada. É só uma percepção errada de existência, de vida. É uma percepção errada da consciência, porque ela se identificou com a separação e agora acredita ser separada. E por causa deste medo em ser separada e sozinha, ela faz um mundo para se esconder. É por isso que desde o início das lições eu digo, essas lições é para a consciência e não para a imagem, não é para o personagem, para o avatar, não é para a Bruna, para a Maria, para o José, é para a consciência. Estamos em uma jornada de consciência, onde a própria consciência, que é um aspecto na mente, está consciente de uma ilusão e inconsciente da verdade, da realidade. Quando Jesus vem agora e afirma que eu não sou um corpo, eu sou livre, para quem então que ele está falando isso? Agora fica óbvio, né? Ele está falando para a consciência. É ela que está acreditando que é o corpo, que se tornou o corpo. É ela que está imaginando, isto é, que está dando foco à imagem, que dá ação à imagem, né? E isso parece ser a vida, parece ser a existência, mas é imaginação, é o foco. Então, tudo isso acontece por meio do foco e acontece devido ao medo da totalidade. Com medo, ela foca em uma outra coisa para fugir do medo. Essas lições são para consciência e eu não sou um corpo, é para consciência. Essa consciência de separação, ela é apenas um equívoco de percepção. E é essa consciência de ser separada que tem que ser desfeita. E isso acontece através do que chamamos didaticamente de Espírito Santo, que é nada mais e nada menos do que a resposta de Deus
a ideia tida, separada dele, que é: isso não tem significado, isso é a ilusão. Espírito Santo é a própria mentalidade de Deus, é o pensamento de Deus, que dizemos também didaticamente, né, ser o Filho de Deus, a criação de Deus, a extensão de Deus. Isto é só uma memória, é uma lembrança da verdade, da realidade de Deus, da vida verdadeira na consciência. A consciência está em Deus, está na existência. É por isso que essa memória, Espírito Santo, não pode ser banido da consciência. Não tem como ser esquecido, porque toda a parte é Espírito Santo, é Deus. Então, quando ela retira o foco um pouquinho que seja da imaginação, da imagem, só fica Deus. Ela retira mais um pouquinho esse foco e só fica Deus. E só fica o Espírito Santo, que é essa memória que está sempre presente na consciência. Então, Espírito Santo não é algo que fala com a pessoa, com o personagem, com a Bruna, com fulano, com cicrano. Não tem personagem, tem apenas a consciência. E é nela que o Espírito Santo atua, lembrando da verdade, sendo essa memória da verdade. Vou te dar um exemplo meu aqui. Teve um dia que eu fui no banheiro e eu estava me olhando no espelho e dizendo na frente do espelho: mas será que isso sou eu mesmo? Como é que eu sei que realmente eu sou isso se eu não me vejo? E quando eu abri esse questionamento, aconteceu algo que eu nem sei dizer com palavras, mas é como se eu fosse puxada para fora e eu visse claramente que eu não era aquilo ali que o espelho estava mostrando. Isso aconteceu, eu vi de fora e eu senti até medo, né? Tanto que eu saí do banheiro correndo, eu fechei a porta e eu nem queria mais me olhar no espelho. Isso aí que aconteceu foi o Espírito Santo atuando na consciência. Um momento em que eu duvidei da ilusão, um momento onde eu questionei a ilusão, eu tirei o foco da ilusão e a verdade, então, estava ali pronta para ser reconhecida. Ou seja, o Espírito Santo estava ali lembrando, mostrando a verdade. Isso é o Espírito Santo, é o reconhecimento da verdade, é o reconhecimento de que a ilusão é ilusão, é o reconhecimento de que eu não sou o corpo, de que tudo isso é imaginação na consciência. Então, é isso que precisa acontecer. A consciência, ela precisa perceber o mundo verdadeiramente. Ela precisa olhar o mundo, a imaginação, certa de que é uma ilusão na mente. É uma mentalidade equivocada e não verdadeira. E isso vai acontecendo através da Bruna. A Bruna era usada pela consciência para manter a ideia de separação fortalecida na consciência. Era usada para o medo continuar se mantendo. Era usada para a consciência se esconder de Deus. Mas agora a Bruna vai ser usada para lembrar que não há separação, que a vida nunca se tornou o corpo. É por isso que ele diz aqui no texto assim: através do Espírito Santo, dessa nova percepção, o corpo parecerá uma forma útil, aquilo que a mente precisa fazer. O corpo torna-se assim um veículo que ajuda o perdão a ser estendido à meta toda abrangente que ele precisa alcançar de acordo com o plano de Deus. O corpo, a imagem, passa a ser um meio, não mais um fim, mas um meio para o perdão, onde nós percebemos a ilusão, a imaginação, mas fortalecemos na consciência a certeza de que não somos o corpo. A Bruna passa a ser só observada por este observador da consciência para realmente fortalecer a certeza de que isso é a ilusão, de que a Bruna, o corpo, é a ilusão. Então, ele observa ali as sensações,
O corpo, né, os pensamentos, as emoções, as vontades, os desejos, os quereres da Bruna, mas para usar isso tudo, né, para lembrar que a verdade não mudou, que a existência não está no corpo, que isso está aí, está se mostrando, eu estou percebendo, mas essa percepção é a ilusão e não a realidade, não a verdade. Então, use o corpo realmente para isso, para lembrar, dê um novo propósito ao corpo, né? Que é reconhecer a verdade, que é lembrar que você, né, é a consciência de totalidade da consciência verdadeira, que é o Espírito Santo, que é essa mentalidade certa, a percepção correta sobre todas as coisas, que você é livre e que não é esse corpo, certo? Então é isso.